Olá, seja bem-vindo. Começamos aqui mais um Painel Florestal TV. Eu sou Paulo Cardoso e tenho o prazer de dizer a você hoje que o programa é exclusivo. Vamos falar hoje somente sobre plantar floresta de eucalipto. Serão apresentados hoje 3 capítulos inéditos da série Como Plantar Eucalipto. Na última vez que estivemos na Fazenda Canaã, para analisar as características de onde vamos plantar a nossa floresta, o consultor Celso Medeiros nos orientou para, antes de aplicar o pós-emergente, que fizéssemos a roçada nos 20 hectares da área escolhida, pois o mato estava muito alto. Nós faremos uma roçada da área, porque a vegetação está bastante alta e provavelmente a dessecação não vai ficar muito boa. Após a roçada da área, nós faremos uma dessecação com produto à base de glifosato. E após a dessecação, aí sim entraremos fazendo o preparo de solo conforme as recomendações das análises químicas, utilizando fosfato no preparo de solo e as outros ingredientes que estaremos detalhando mais à frente. A roçada requer do tratorista muita prática, mesmo trabalhando sozinho, sem a ajuda de um balizamento. Em áreas maiores, é sempre necessária a ajuda de um profissional. Tocos e pedras escondidas entre o mato podem prejudicar o trabalho e até quebrar o implemento. O engenheiro florestal e nosso consultor Celso Medeiros nos orientou a, logo depois da roçada, esperar pelo menos uma semana para que o mato cortado seque e possibilite a aplicação do pós-emergente. É isso que vamos mostrar no próximo capítulo da série Como Plantar Eucalipto. Não saia daí, porque já no próximo bloco vamos falar sobre a aplicação de herbicida pós-emergente que acontece antes do plantio. Muitos detalhes são necessários para se fazer antes de plantar a primeira muda de eucalipto aí no solo da sua fazenda. Portanto, eu gostaria que você prestasse muita atenção agora nesse capítulo inédito da série Como Plantar Eucaliptos. Vamos falar sobre a aplicação de herbicida pós-emergente. Veja. Depois da roçada da área, de termos abaixado o mato alto, chegou a vez de utilizar o controle químico, aplicar o pós-emergente. O produto que vai dessecar a grama para evitar a mato-competição com as mudas de eucalipto. Este tipo de herbicida é usado quando o mato já cresceu. Será absorvido pelas folhas das plantas daninhas, translocando até a raiz, onde iniciará a morte delas. A área tratada pode ficar livre das plantas invasoras por um período médio compreendido entre 2 meses a 6 meses, dependendo do sombreamento da floresta, banco de sementes da área e quantidade de chuva neste período, fatores determinantes para a germinação e instalação das plantas invasoras. Dependendo da área, pode-se utilizar também a capina manual, mas a disponibilidade de mão de obra, o regime das chuvas e o tamanho da área muitas vezes dificultam esta operação, que por muitas vezes encarece a operação quando comparada à utilização do herbicida. O nosso comboio saiu logo cedo de Campo Grande em direção à Fazenda Canaã para melhor aproveitar o dia. O primeiro passo ao chegar na fazenda é descarregar o trator. Depois, verificar todo o equipamento e seguir para o abastecimento. Uma das principais preocupações que se deve ter nesta fase do processo é que o operador use equipamento de proteção individual, os EPIs, necessários quando se trata com produtos químicos. Equipamento abastecido, seguimos para a área de plantio que já foi roçada anteriormente. O primeiro passo é regular o Bull Jet. Para garantir esta aplicação, os profissionais da ambiente reflorestadora têm o maior cuidado com todos os detalhes do processo.
O sucesso no controle das pragas e doenças depende da escolha do produto adequado e da sua correta aplicação. O tempo de ação do touchdown na planta ele vai variar de acordo com a condição climática. Tá? A temperatura e a umidade relativa do ar elas vão interferir no processo de absorção desse produto da planta, bem como o estágio fenológico, o porte e tipo de planta daninha na absorção desse produto. Entretanto, de 4 a 6 horas pós-aplicação, a gente já pode falar que o produto ele já translocou. Tá? E translocar ele significa que o produto já passou pela folha, caminhou pela planta e chegou até a raiz da planta. De uma maneira geral, após esse período você já pode entrar subsolando a área e fazendo os preparos subsequentes para o plantio. E se chover logo após? No caso do touchdown, o produtor ele vai estar bem mais garantido do que se usar outros produtos, porque ele tem uma performance muito mais eficaz quando em presença de chuva, ou seja, o intervalo de segurança ele é menor. A partir de 3 a 4 horas aí, o produto ele já translocou. Herbicidas pós-emergentes devem ser aplicados em dias de sol, sem previsão de chuva e quantas vezes forem necessárias, pois são decompostos pelos próprios micro-organismos presentes no solo. Devem ser observadas também as condições meteorológicas de temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento. Como os defensivos são aspergidos sobre as plantas e para garantir que o ingrediente ativo atinja toda a superfície, é necessário que o equipamento esteja distribuindo uniformemente a quantidade correta do produto por área, para evitar falha de controle ou danos à cultura. O produto é um produto bastante seguro, tem uma degradação rápida pelo meio ambiente e vale a pena ressaltarmos que a utilização do EPI ela tem que acontecer desde o preparo da cauda até a aplicação do produto. Eu tenho que tomar cuidado o seguinte, se eu pôr uma velocidade muito alta no trator, na máquina, o operador não consegue dar conta de regular os braços. Aqui tem curva de nível, lá na frente tem árvore, tem cupim, tem buraco, enfim, formigueiro, né? Então acontece, aí uma velocidade muito alta, os braços começam a trabalhar e auxiliar muito. E isso, quando levanta, naquele local ficou mancha, não pegou o herbicida totalmente. Eu tenho que aplicar 45 miligotas a cada centímetro quadrado de folha da braquiária, para ser uma aplicação eficiente. Se eu aplicar muito, é desperdício de produto. Se eu aplicar menos, isso para mim, eu estou aplicando menos produto necessário para combater essa braquiária. E aí ele pode perder de duas maneiras. Uma, se ele for um agricultor, um produtor instruído, ele vai voltar e vai fazer um retrabalho, vai perder nesse retrabalho. Ou então, se ele tiver um menor acesso à tecnologia, ele vai considerar esse trabalho como feito e vai perder ao longo do ciclo do eucalipto, acarretando perdas de produtividade até a idade de corte. O equipamento a ser usado deve ser revisado cuidadosamente, principalmente os bicos, que devem ser examinados individualmente a fim de avaliar o seu desgaste e o alinhamento. Além disso, toda a atenção deve estar voltada para o volume de cauda a ser aplicado, o número e o tamanho das gotas, a pressão de funcionamento dos bicos, a dosagem, a diluição e a agitação do produto. Para determinar a velocidade do trator, deve-se medir uma distância preferencialmente igual ou maior que 50 metros, percorrer a distância medida e anotar o tempo gasto em segundos, adicionar o aspersor e coletar a água aspergida em tempo igual àquele gasto para percorrer a distância. Repetir esta operação em vários bicos. O objetivo é obter a média e calcular a vazão. Produtor, não existe uma regra para a aplicação de herbicida. Por quê? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A gente tem que olhar a área de acordo com a erva daninha que tem no local, de acordo com o porte, com o estágio fenológico da planta na área. Então, cada situação a gente tem que avaliar e tem uma recomendação específica. A recomendação ela pode variar algumas vezes de 0,8 litro por hectare a 4 litros por hectare. E se o produtor quiser fazer uma regra geral, ou ele pode estar gastando mais dinheiro, ou ele pode estar gastando menos dinheiro e ter que fazer um retrabalho que vai acabar aumentando os custos dele.